E aí, aqui é o Node, imagine só. Em 2009, na Indonésia, um estudante chinês chamado Edwin está fazendo um desenho de super-heróis na hora do recreio. De repente, Panka, um garoto da turma, vai falar com ele e pede ao colega para entregar uma carta de amor a Sylvie, a irmã de Edwin. Porém, antes que consiga, a garota vai falar com os dois e Panka prefere esconder a carta. De repente, o sinal do fim do recreio toca mais cedo, e ao voltarem à sala, o professor manda todos os alunos irem para casa, pois uma revolta começou na cidade. Panka se oferece para levar os garotos de carro, mas Sylvie e Edwin preferem voltar de ônibus. Temendo que algo aconteça aos dois, Panka os acompanha, mas no meio do caminho eles se deparam com a grande revolta na cidade, ocorrendo entre o povo indonésio e os imigrantes chineses. Ao verem os irmãos dentro do ônibus, os revoltosos invadem o veículo e os puxam em direção a um beco. Panka tenta ajudá-los, mas os vândalos o mandam embora e removem sua mão como um aviso, caso tente ajudar os chineses outra vez. Por fim, os revoltosos partem para atacar Sylvie, e Edwin tenta salvar a irmã, mas é derrubado com um golpe na cabeça. Horas depois, o garoto acorda, porém não há sinal de sua irmã, exceto o seu casaco rasgado no chão. Desesperado, o garoto usa as cinzas de uma fogueira para esconder o rosto e corre em direção à sua casa, apenas para encontrar o local em chamas. Anos depois, em 2027, Edwin se tornou professor substituto de ensino médio e vai para uma entrevista na escola Thorn High. O diretor da escola fica impressionado com seu currículo, mas teme que o professor tenha problemas devido à sua origem chinesa. A instituição é conhecida por ter alunos delinquentes e a situação dos imigrantes tem piorado a cada ano que passa. Mesmo assim, Edwin aceita o trabalho e segue até a turma do terceiro ano, onde se depara com vários adolescentes rebeldes. Para impor sua autoridade, Edwin derruba a mochila na mesa e manda todos se sentarem em suas carteiras. Porém, os alunos não se sentam nos lugares marcados e ainda tratam o professor com desrespeito, por ser um imigrante. Mesmo assim, Edwin não se intimida e diz que dará aula de artes à turma, para lhes ensinar o valor de uma mente criativa. Ele então começa a escrever no quadro, mas um dos alunos atira um pedaço de madeira em sua cabeça. Apesar disso, Edwin mantém a postura e diz que não precisa descobrir quem fez isso, pois pelo arremesso ruim só pode ter sido um aluno fracote. Esse aluno revela ser Jake, o líder de uma gangue de delinquentes que atormenta garotos chineses da escola. Depois da aula, Edwin está saindo do colégio quando se depara com outra professora novata, chamada Diana. Ela simpatiza com o professor e tenta puxar assunto, mas Edwin está com pressa e diz para conversarem no dia seguinte. Horas depois, o professor tenta se distrair em um bar, mas ao sair encontra um grupo de garotos chineses atacando um aluno nativo. Edwin salva o garoto chamado Cristo e o reconhece da sua turma do terceiro ano. O garoto, no entanto, apenas foge dali e Edwin pega o caminho de volta para casa, enquanto se lembra da última vez em que viu Sylvie, sua irmã. Apesar de ter sobrevivido ao incidente anos atrás, ela acabou engravidando e seu filho está desaparecido em algum lugar da cidade. Além disso, sua saúde nunca mais foi a mesma e Sylvie acaba contraindo uma forte pneumonia, ficando acamada em um hospital. Com seu estado cada vez mais grave, ela implora ao irmão que encontre o seu filho, como seu último pedido antes de falecer. Por essa razão, Edwin decidiu seguir a carreira de professor substituto para trabalhar em escolas diferentes enquanto busca pelo sobrinho. Depois dessa triste memória, o professor pega o metrô e se depara com o mesmo aluno que salvou minutos atrás. Diferente do resto da turma, Cristo se mostra uma boa pessoa, dando o seu lugar para uma idosa se sentar. Edwin fica surpreso com essa atitude e começa a pensar na possibilidade de o garoto ser seu sobrinho desaparecido. No dia seguinte, Jake e sua turma descobrem sobre o que aconteceu com Cristo e prometem se vingar dos garotos chineses. Logo depois, Edwin aparece e passa outra atividade aos alunos para desenharem o que aconteceu de marcante no dia anterior. Mais uma vez, Jake desafia a autoridade do professor e até mesmo parte para cima dele, mas Edwin se controla e avisa a Jake que se agredi-lo, o aluno será expulso da escola. Sem outra escolha, Jake faz a atividade, mas ao final da aula, ele mostra o desenho que fez de um porco, em sinal de desrespeito ao professor chinês. Mais tarde, o garoto e sua gangue pedem a ajuda de um delinquente do bairro para capturar um aluno chinês de Thorn High. Embora ele não tenha sido um dos que atacou Cristo, Jake quer passar uma mensagem a todos os alunos imigrantes da cidade. Então, assim que eles chegam em um prédio abandonado, o delinquente mostra ao garoto chinês que capturou.
preso dentro do porta-malas do carro. De maneira covarde, Jake e os outros começam a atacá-lo e ainda o deixam preso em um quarto escuro para ver quanto tempo ele consegue aguentar. Longe dali, Edwin vai até a biblioteca e reencontra Diana, com os dois enfim tendo uma chance de se conhecerem melhor. Diferente dos alunos, a professora não o discrimina e até mesmo o convida para sair, com os dois marcando de se ver no bar chinês. Chegando lá, eles tentam aproveitar o momento juntos, mas são interrompidos pelo noticiário, mostrando mais casos de revolta contra imigrantes. No fim do encontro, Edwin se oferece para levar Diana em casa, porém ela recusa, pois sabe que é perigoso ele ir até o seu bairro. Os dois então marcam de se encontrar em breve, mas quando Edwin pega o caminho de volta, ele é atacado por um delinquente mascarado. O que o sujeito não contava é que o professor sabe como se defender e desvia dos seus ataques, revidando com os objetos que encontra na rua. É então revelado que o tal delinquente é Jake, que tomado pela fúria tenta atacar o professor com um canivete. Edwin consegue se esquivar dos ataques, mas Jake leva a melhor, o segura pelas costas e puxa a faca em direção ao seu rosto. Prestes a ser eliminado, Edwin contra-ataca, dando um golpe nas costelas do jovem e atingindo o canivete em sua perna direita. Ao verem a confusão, o resto da gangue acelera o carro e ajudam Jake a fugir, mas logo a briga se torna notícia em toda a escola. Na manhã seguinte, o diretor chama o professor e o aluno para darem explicações, e Edwin diz que foi atacado por um sujeito mascarado. Em legítima defesa, ele conseguiu ferir o criminoso, atingindo a arma do crime contra a sua perna. Ao ouvir isso, o diretor exige que o garoto mostre a perna, revelando o curativo na perna de Jake, provando que ele foi o culpado. Então, o diretor toma a difícil decisão de expulsar o aluno e o manda sair da sua escola imediatamente. Edwin sabe que Jake não vai deixar isso barato, mas segue com o trabalho e volta à sala de aula. Quando o professor chega, a gangue de Jake já sabe da sua expulsão e todos se recusam a ver as aulas de Edwin. O professor pergunta se mais algum aluno irá sair, mas a turma toda fica e ele passa uma nova atividade para a classe. No fim da aula, Edwin mais uma vez chama Cristo e pede ao garoto para vir no sábado, pois precisa de ajuda na decoração da aula de segunda. Cristo aceita e vai com Hanga, seu melhor amigo, se encontrar com Edwin e Diana para começarem a decoração. Tudo está indo bem, no entanto, Jake e sua gangue estacionam do lado de fora do colégio, trazendo armas para darem uma lição em Edwin. Para piorar, uma nova revolta se inicia na cidade, e ao verem a notícia no jornal, os seguranças da escola não querem se arriscar e vão embora. Nesse meio tempo, Hanga vai pegar uns materiais em outra sala, quando vê Jake e sua gangue chegando, armados com diversas ferramentas. Com a escola desprotegida, o garoto corre para avisar Edwin, e o professor leva o grupo em direção à saída de emergência. Entretanto, as saídas foram trancadas e as chaves estão guardadas na sala de segurança. O professor então leva todos até lá, mas ao se depararem com a gangue de Jake, eles fogem em disparada e se trancam dentro do ginásio. A gangue tenta forçar a porta, mas não conseguem, então Jake avisa que se eles entregarem o professor, poderão sair da escola ilesos. Para proteger Diana e os alunos, Edwin aceita se entregar, mas a professora não permite, pois sabe que ele será eliminado pelos delinquentes. O professor não acredita nisso, mas Cristo acha melhor não arriscar, pois boatos na escola dizem que Jake já eliminou um dos alunos da escola. O garoto até mesmo gravou um vídeo desse ataque, mas quando Cristo tenta mostrar o arquivo, o seu celular está sem internet. Por conta de um bloqueador de sinal da escola, eles não têm como pedir ajuda e agora estão presos dentro do ginásio. Minutos se passam e o pai de Hanga aparece no colégio para levar o filho de volta. Porém, ele se depara com a gangue de Jake, que o deixam entrar no prédio e começam a bolar um plano contra Edwin. Eles o levam até a entrada do ginásio e ao ouvir a voz do pai, Hanga grita por ajuda, porém a gangue começa a atacá-lo. Não apenas isso, mas um dos alunos acerta o corpo do pai de Hanga com uma estaca e manda o grupo abrir a porta do ginásio antes que seja tarde demais. Em meio aos gritos do pai, Hanga se desespera e Edwin mais uma vez cogita se entregar. Porém, vendo o que os garotos são capazes de fazer, Diana o impede, pois o grupo
grupo irá eliminar o professor e qualquer testemunha dos seus crimes. Diante dessa situação crítica, o professor pensa em um plano e finalmente decide sair para confrontar Jake. Ele então chama o garoto pela porta e diz que vai se entregar, desde que os outros possam sair da escola ilesos. O garoto aceita os termos, mas para garantir sua palavra, o professor manda o grupo todo se afastar da porta. Em seguida, ele diz para a gangue falar seus nomes em voz alta, para ter certeza de que todos se afastaram da porta. Jake e seu grupo obedecem e assim que tomam distância, cada integrante diz seu nome em voz alta. Por fim, Edwin abre a porta, mas ao invés de confrontar os delinquentes, ele puxa o pai de Hanga para dentro do ginásio e todos se trancam novamente, deixando os dementes para trás. Apesar do plano engenhoso, o pai de Hanga está muito ferido e precisa ir ao hospital o quanto antes. Edwin tenta pensar em uma outra ideia e vê uma porta nos fundos do ginásio, mas que está trancada pelo lado de fora. O professor então chama Jake mais uma vez, dizendo que irá obedecer ao acordo, desde que Hanga e seu pai possam sair. Mesmo perdendo a paciência, Jake concorda e mais uma vez manda sua gangue recuar, para deixarem o garoto e seu pai saírem. Por fim, Edwin abre a porta, mas antes pede a Hanga que pegue as chaves na sala de segurança e abra a porta dos fundos do ginásio. O pai do garoto promete fazer isso e os dois passam pela gangue de Jake sem serem atacados. Depois disso, a gangue avança contra Edwin, mas ele corre de volta para o ginásio e tranca a porta outra vez. Agora só resta esperar que Hanga abra a porta dos fundos, porém o tempo passa e não há sinal do garoto e seu pai. Edwin suspeita que há algo de errado e chama por Jake, o acusando de não ter cumprido a sua promessa. De início, o garoto tenta negar, mas diante da insistência do professor, ele logo revela que Hanga e seu pai continuam no colégio, sendo mantidos como prisioneiros. Vendo que o professor não vai abrir a porta, Jake tem outra ideia e manda um de seus capangas pegarem gasolina do carro. Após fazer isso, Jake recolhe a gasolina e avisa a Edwin que se ele não sair, irá eliminar o pai de Hanga ali mesmo. O garoto conta até 5 e vendo a porta do ginásio ainda trancada, ele cobre o pai de Hanga com o combustível e acende as chamas. Desesperado, o sujeito tenta se livrar do fogo, enquanto Hanga observa horrorizado, sem poder ajudá-lo. Por fim, o pai do garoto cai no meio do corredor, já sem vida, com toda a gangue sem reação, diante do que acabou de acontecer. Furioso, Hanga tenta fugir da escola, com 2 dos delinquentes indo atrás dele, segurando facões. O garoto encontra uma saída, porém ela está trancada com cadeado, e ele logo se vê cercado pelos 2 garotos. Mesmo assim, Hanga tenta resistir e os atacam com uma cadeira, porém no meio da luta, o garoto é atingido com um facão e perde a vida diante dos colegas. Com mais essa perda terrível, Edwin se desespera e tenta procurar outra saída, indo até os fundos do ginásio para procurar junto com Diana. Porém, eles não encontram nenhuma opção de fuga, e já sem esperanças, o professor admite que tudo isso foi por sua culpa, e ele nem mesmo tinha vindo à escola para dar aula. Edwin então revela seu plano de encontrar o filho da falecida irmã, e suspeita que Cristo seja o seu sobrinho. Como Sylvie nunca disse o nome verdadeiro do garoto, Edwin fez testes de desenho entre os garotos, pois esse era um dom comum na família. Vendo os desenhos de Cristo, as suspeitas de Edwin ficaram mais fortes e agora ele precisa tirar o garoto dali de qualquer jeito. Ao ouvir tudo isso, Diana concorda ajudá-lo e os dois continuam a inspecionar o ginásio, até que encontram um banheiro escondido por trás de um móvel. Lá dentro, Edwin vê uma saída de ventilação e decide passar por ela para chegar escondido até a sala de segurança. Nesse meio tempo, sim, um dos membros da gangue está cansado de toda essa situação e só quer voltar para casa, mas Jake não permite, pois tem medo que ele os entregue à polícia. O garoto então pede para ir ao banheiro e Jake o acompanha, junto de Gary, seu braço direito. Os 3 acabam indo até o mesmo banheiro onde Edwin chega pelo túnel de ventilação, e para não ser descoberto, o professor rapidamente tranca a porta da cabine. Com a cabine fechada, Sim entra em outra, mas em um ataque inesperado, Jake também entra e começa a atingir o colega com uma lâmina, até eliminá-lo.
Edwin escuta os gritos desesperados do aluno, mas não pode fazer nada para ajudá-lo. Diante daquela cena assustadora, Gary pergunta por que Jake fez isso, mas o garoto já está tomado pela fúria e o manda voltar ao ginásio. Assim que eles saem do banheiro, Edwin segue escondido até a sala de segurança e, além de desativar o bloqueador de sinal, ele enfim encontra a chave da saída de emergência. Depois disso, ele se apressa para encontrar Diana e Cristo, porém acaba deixando o seu celular no chão da sala. Sem ter ideia de que o professor está bem perto, Jake volta a bater contra a porta do ginásio, exigindo que Edwin saia para resolverem logo o assunto. O garoto já cansou de esperar e manda o grupo pensar em alguma forma de invadirem o ginásio. Um deles lembra que na sala de ciências tem um maçarico usado pelos professores que podem usar para remover a tranca da porta. O grupo então vai buscar o maçarico e, usando uma máscara de proteção, Gary começa a derreter a tranca da porta. Com a passagem aberta, a gangue invade o ginásio, mas para a decepção de todos, o local está vazio. A gangue começa a vasculhar o ginásio e acabam encontrando a saída de ventilação do banheiro, por onde o trio consegue fugir. Enquanto a gangue sai à procura deles, Edwin leva a professora e o garoto até a sala de ciência e se escondem lá dentro. Segundos depois, 2 membros da gangue começam a vasculhar o local e é só uma questão de tempo até que encontrem seus alvos. Edwin então entrega a chave para Diana e pede que ela leve o garoto até a saída de emergência enquanto ele fica para distrair o grupo. Se tudo der certo, ele ligará para Diana, porém Edwin logo percebe que deixou seu celular na sala de segurança. Cristo então lhe entrega o seu telefone e pede ao professor que entre em contato assim que puder. Após repassarem o plano, Edwin corre abaixado para sair da sala e pega um pedaço de osso para servir como arma. Assim que ele consegue passar despercebido, o professor começa a bater contra os armários para atrair os garotos e deixar o caminho livre para Diana e Cristo. Ao ver que a distração deu certo, o professor foge pelos corredores e encontra mais 2 membros da gangue. Ao invés de atacar, Edwin pede aos garotos para desistirem daquilo, pois eles ainda podem ajudá-los e fugir do colégio. No entanto, os 2 garotos partem para atacá-lo e o professor se defende de seus ataques, revidando com empurrões e os arremessando contra a parede. Durante a briga, um dos delinquentes acerta a perna de Edwin, mas o professor revida, atingindo o pedaço de osso contra sua barriga. O outro aluno se enfurece e ataca o professor, o derrubando no chão e o apertando com um pé de cabra. Quando tudo parecia perdido, Edwin vê o maçarico no chão, o pega e acende contra o rosto do seu oponente, tomando seu pé de cabra e fugindo dali. Minutos depois, Jake vê os 2 garotos feridos e ordena que o resto da gangue capture o professor de qualquer maneira. Nesse meio tempo, Edwin continua sua fuga, quando se depara com Gary. Mais uma vez, ele pede ao garoto para desistir de lutar, porém Gary parte com seu facão para atacá-lo. Edwin arremessa o garoto contra a escada e segura o seu braço para não deixá-lo cair. Ainda assim, Gary tenta acertá-lo com a lâmina, forçando o professor a soltar o garoto, que cai com tudo contra o corrimão da escada. De volta à sala de ciências, Cristo acredita que o caminho está seguro e diz para ele e Diana fugirem dali. Porém, a professora diz que eles precisam achar Edwin, pois ele quer confirmar se o garoto é o seu sobrinho. No entanto, Cristo diz que isso é impossível, pois seus pais são malaios, sem qualquer relação com os imigrantes chineses. Ao saber disso, Diana deseja comunicar tudo a Edwin, porém Cristo a convence a ir pela saída de emergência, ou os 2 serão eliminados. Temendo pela vida do aluno, a professora concorda e os 2 fogem do colégio, deixando Edwin, que segue em busca da saída. Por fim, o professor se vê cara a cara com Jake e, em um último esforço, pede ao garoto para desistir de seu plano. Entretanto, Jake não pretende deixar Edwin escapar e, armado com seu facão, parte para um último confronto. O professor se defende com seu pé de cabra e empurra o garoto em direção ao banheiro. Apesar da sua habilidade, Jake toma vantagem na luta e empurra o professor contra o vaso sanitário, além de bater com a cabeça dele contra o espelho. A luta se intensifica e Edwin volta ao corredor, onde usa os armários para golpear o garoto. Em seguida, ele empurra Jake contra o armário e, usando um dos troféus da escola, o golpeia na cabeça e o rende no chão. No mesmo instante, os últimos sobreviventes da gangue aparecem com
com as armas na mão e Jake pede por ajuda. Porém, Edwin diz que eles não devem fazer isso, pois não são criminosos e esse caos precisa acabar. Vendo que seu líder passou dos limites, os membros da gangue largam as armas e vão embora, o deixando para trás. Isso só alimenta ainda mais a fúria de Jake, que consegue se soltar do professor e começa a golpeá-lo sem parar. Em seguida, ele pega o pé de cabra e tenta acertar Edwin, mas acaba atingindo a parede do corredor. O professor então revida os ataques, porém Jake é mais forte e o derruba no chão, onde começa a apertá-lo. Em um último esforço, Edwin pega um pedaço de vidro e acerta na perna do garoto, mas ele desarma o professor e atinge o vidro em seu peito. Por fim, Jake se prepara para dar o golpe final, mas Edwin o empurra com um chute, fazendo o jovem ser atingido pelo pé de cabra. Apesar de tudo, o professor corre para ajudar o garoto, mas o ferimento foi grande demais e Jake não resiste nos braços de Edwin. Não fosse o bastante, os revoltosos começam a invadir a escola e Edwin se apressa em disfarçar seu rosto com sangue e usando um boné. Enquanto o local é invadido pelos vândalos, o sinal do celular retorna e Edwin consegue assistir o vídeo gravado por Jake. Nele, o professor vê o garoto eliminando um de seus colegas imigrantes, mas antes ele diz que também tem descendência chinesa e sua mãe foi atacada covardemente durante uma revolta. Ao ouvir essas palavras, Edwin descobre a trágica verdade de que Jake era o seu sobrinho esse tempo todo. O professor mal tem tempo de processar a informação, pois os revoltosos percebem que ele é chinês e partem atrás dele. Com a perna ferida, Edwin faz o possível para alcançar a saída, mas tudo indica que ele será a próxima vítima. Mas, para sua sorte, uma van aparece em frente à escola e o motorista o manda entrar no carro e acelera com tudo para longe dali. Assim que tomam distância dos revoltosos, o motorista diz que está ajudando os imigrantes a fugirem da cidade. Ele então se apresenta como Panca e estende a mão para cumprimentar Edwin, que logo reconhece o antigo colega do colégio. Edwin agradece pela ajuda e os dois partem para longe da cidade, que está coberta pelas chamas causadas por um conflito terrível e que não parece ter fim. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!